Nós temos adorado a Ele, nós temos ministrado na Sua presença, cânticos, palavras. Nós levantamos as mãos, nós ofertamos, nós o adoramos. Mas este é um momento em que nós estaremos expostos à pregação. Estaremos em um ambiente onde a mensagem será pregada. E eu tenho para mim, tenho falado isso em alguns lugares por onde eu tenho ido, de que não há um lugar mais importante para as nossas vidas do que o lugar onde a pregação do Evangelho é anunciada. Você ficar em um lugar onde o verdadeiro Evangelho é pregado, exposto à pregação verdadeira do Evangelho, ele tem um efeito que eu poderia comparar com um efeito radioativo. E como é que eu posso comparar isso? Ninguém que fica exposto a uma radiação, por pouco tempo ou por muito tempo, sai ileso dele. Se você estiver em um ambiente onde estiver havendo radiação exposta, ou você sofrerá um pequeno dano, ou você sofrerá um grande dano. Mas quando nós estamos no lugar onde a pregação é anunciada, nós também não conseguimos ficar sem sofrer nenhum tipo de interferência, nenhum tipo de consequência, nenhum tipo de influência dessa pregação. É bem verdade que, diferente da radiação, que sempre é negativa, sempre oferece algum tipo de dano, e ainda que seja por meios medicinais, como nosso amado pastor Celso ou outros, que precisaram ficar expostos por conta da doença do câncer, a uma radiação para cura, para ser liberto ou para ser curado de um tumor ou de um câncer, ainda assim ela deixa um efeito colateral, às vezes a perca de cabelo, às vezes um problema de pele, diversas circunstâncias ou consequências negativas podem surgir. A Bíblia e a pregação do Evangelho, ela nos oferece apenas duas consequências. Estar num ambiente, estar em um lugar, estar perto de alguém que prega o Evangelho, você só pode sofrer duas consequências. Ou, mais cedo ou mais tarde, ela impactará você a fim de que mude você, transforme você, mexa com a sua vida, mexa com o seu sentimento, mexa com a maneira como você pensa, a maneira como você escolhe, a maneira como você decide, a maneira como você compra, a maneira como você vende. Ou ela também ocorrerá a segunda consequência. Ela terá um efeito condenativo. E aí é muito difícil de falar porque ninguém gosta dessa parte. A pregação anunciada por meio da graça, ela salva o homem do pecado, ainda que aos poucos ou devagar, ela vai oferecendo a quem está ouvindo, a quem está exposto à pregação, algum tipo de mudança, porque ela mexe com a pessoa. Então, ou ela converte a pessoa para que ela possa morar no céu, ou ela expulsa a pessoa, convencendo ela de que ela não quer Deus, e por causa disso, ela não terá acesso à salvação. Mas de alguma maneira a pregação, ela não deixa de expor você a uma consequência. João nos diz que a luz veio ao mundo, mas os homens não amaram a luz. A luz foi manifesta, e quem amar o Filho tem a salvação. Mas quem não ama o Filho, João diz que a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, se você ficar num ambiente onde a pregação é exposta, ou você será alcançado por ela, ou ela vai acabar te convencendo
de que você não quer nada de Deus e você não vai ficar naquele lugar. Por isso eu estou feliz, porque se você está aqui é porque a palavra está te convencendo a ficar nesse lugar. É porque o Espírito Santo está te convencendo a estar nesse lugar. Se você passou os seus domingos, as suas terças-feiras, alguns sábados aqui nessa igreja, ouvindo a pregação do Evangelho, é porque ela alcançou você. Pastor, você já começou a pregar? Não, eu não vou pregar. Eu vou começar daqui a pouco. Eu só quero dizer para você que agora nós ficaremos aqui num ambiente onde nós já adoramos, já louvamos, já agradecemos, já ofertamos, e daqui a pouco nós comeremos também. Mas agora nós estaremos, durante alguns minutos, exposto à pregação do Evangelho. Então eu quero te convidar a, por favor, não permitir que você seja assaltado nessa noite. Que de alguma maneira, por qualquer outra razão, você perca a oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho nesse lugar. E a pregação possa tocar você, mudar você, ajudar você. Não só hoje, mas também para o ano que vai entrar. Amém? Mas antes de começar a pregar, eu quero chamar minha família aqui. Cadê minha esposa e minhas filhas? Cadê elas? Estão vindo? Eu avisei elas para elas... Mulher, a gente tem que avisar antes, senão demora mais ainda, você sabe, né? Eu sei que já fizeram menção do pastor David, está aqui conosco hoje. O pastor David é pastor da igreja Paz e Vida, aqui, está conosco agora aqui em Suzano, né? É nosso, mais um guerreiro aqui para pregar o Evangelho nessa cidade, né? Eu quero convidá-lo aqui para vir aqui, faz favor, pastor. Para quem não conhece, os irmãos que nos visitam, essa é a minha família. Do meio desse jardim de flores tem esse cravo horrível aqui. Deus abençoe. Eu quero pedir para o pastor David fazer uma oração pela minha casa, antes de eu pregar, e pela pregação do Evangelho que vai ser ministrada. Glória a Deus. Posso pedir para a igreja se colocar de pé? Estender as mãos aqui sobre a vida do pastor Adriano, sobre a vida dessa família. E vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Primeiramente queremos te agradecer, meu Deus, por essa oportunidade de podermos estar terminando o ano em Tua presença e começando o ano, meu Deus, de novo também em Tua presença. Meu Deus, eu creio, como também os irmãos também crê, meu Deus, que o Senhor já se faz presente neste lugar. O Senhor já usou os levitas, o Senhor, meu Deus, já falou conosco através dos louvores, e agora nós vamos ouvir uma poderosa palavra, que o Senhor já colocou, meu Deus, no coração do teu servo, e que ele vai transmitir, não ele, mas o Senhor, através da vida dele, para cada um de nós. Então, meu Deus, que o Senhor venha usá-lo, guardá-lo, tome a primazia, tome a direção do teu Espírito Santo, que quando ele abrir a boca, Senhor, para falar, que muitos venham ser curados, sarados, libertos, transformados pelo poder da palavra e pelo poder do teu Espírito Santo. Guarda, meu Deus, a tua casa, guarda, meu Deus, a tua família, guarda, Senhor, com menina dos teus olhos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós abençoamos esta casa, nós abençoamos esta família, nós abençoamos a vida do teu servo, para a glória do teu nome, que assim seja feito, amém, e graças a Deus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. Irmãos, fica à vontade, meninas. Obrigado, pastor David, Deus abençoe, alegria tê-lo aqui. Pastor David, a gente tem ele como já da igreja, né? A família daqui, a gente tem ele como da igreja. Então é um prazer tê-lo aqui. Amados, eu quero não dar continuidade ao tema que nós temos ministrado em dezembro. Terminamos domingo passado, o pastor Flávio esteve conosco, trouxe uma bendita palavra, né? Trouxe uma mensagem muito boa, uma palavra que nos convida a abrir os nossos olhos para ver o Senhor, né?
Eu creio nessa mensagem que ele trouxe semana passada, mas hoje eu quero te fazer um convite. Eu quero, se essa for a última mensagem que você vai ouvir essa noite, eu quero que você, porque às vezes a gente volta para casa e talvez ouça, né? Ou daqui a pouco recebe uma mensagem e aí ouve outra mensagem. Mas se você puder ouvir essa mensagem hoje como um direcionamento para a sua vida, como um apontamento para a sua vida, mas não algo só para o ano que vai entrar, mas para toda a sua vida, mas também para ao longo desse ano que vai entrar. Eu queria que você guardasse no seu coração. Eu não me lembro se foi no quarto ou no quinto encontro de homens, e eu ministrei sobre esse texto. Eu não pretendo inovar a mensagem, pelo contrário, pretendo repeti-la mesmo. É lógico que com um sentido diferente, porque nós estamos no último culto do ano, mas eu quero convidá-los para nós lermos 2 Samuel, capítulo 23. Nós ainda vamos orar antes da virada, né? Eu tenho bastante tempo até hoje. Eu achei que ia ter menos, mas... se eu for rápido, nós teremos mais tempo para orar. Todos acharam? 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12, diz assim: depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugia de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs de pé no meio daquele pedaço de terra e defendeu, e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou um grande livramento. Eu vou repetir o versículo 12. Este, pois, se pôs de pé no meio daquele pedaço de terra e defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Amado Deus e Pai, ouça a oração do teu filho, Pai, do pastor David, e por favor, não permita que eu venha atrapalhar a sua voz e a sua orientação para as pessoas que entraram neste lugar. Nós queremos, Senhor, ser tocados. Nós queremos que a palavra que vai ser ministrada agora, ela seja um marco para a nossa vida. Nós queremos, Senhor Deus, não ficar indiferentes à exposição do Evangelho. Nós queremos sofrer as consequências de estar exposto à pregação. Nós queremos ser transformados. Nós queremos ser curados, nós queremos ser libertos. Nós queremos ser restaurados, nós queremos ser feitos novas criaturas. Nós queremos ser alcançados pela renovação de um entendimento. Nós precisamos, Senhor, ser tocados para nos arrependermos dos nossos pecados, para nos convertermos dos nossos maus caminhos, para deixarmos, ó Deus, as práticas erradas e vivermos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, eterno Deus, que eu diminua, que eu não tenha valor nessa hora, que eu seja insignificante, mas que a sua pregação tenha lugar nos corações essa noite. Faz assim, Senhor, na minha vida, na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu quero já de maneira bem prática, bem didática, bem direta, dizer para vocês que o que eu queria que você tivesse no seu coração para o ano que vai entrar, para a vida sua, são pelo menos 3 palavras. Eu pretendo discorrer sobre elas ao longo desse texto, ao longo dessa pregação, mas eu preciso que você carregue dentro de você e saia daqui com essas 3 palavras. A primeira dela,
e a que você não pode esquecer. Se você esquecer qualquer coisa que eu disser essa noite, eu não me incomodarei com você, mas essa palavra você não pode se esquecer, porque essa palavra, ela está no texto que nós lemos. A palavra que você não pode esquecer é posicionamento. Ao longo desse ano eu tenho sido ministrado por Deus sobre essa palavra. Eu tenho mexido com algumas coisas, algumas áreas da minha vida, eu tenho mexido coisas no meu casamento, eu tenho mexido coisas na educação da minha família, das minhas filhas, por conta dessa mensagem, dessa palavra. E como se eu tivesse ouvido, não apenas lido, mas ouvido o próprio Senhor dizendo para mim: você precisa mudar o seu posicionamento. Eu tenho tido dificuldade para viver isso, não é fácil. Mudar posicionamento requer abandono, sacrifício, luta contra o orgulho. Eu dei um testemunho aqui no culto de homens, o quanto eu descobri que eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa. O quanto eu descobri que eu tenho um coração extremamente envaidecido, e toda tentativa de humildade que eu tento mostrar para a igreja é mentira. Eu só estou tentando fantasiar, eu sou orgulhoso. Então, eu estou tentando mudar isso, e eu só estou conseguindo mexer de alguma maneira porque eu tenho entendido que mexer com a minha posição, com a maneira como eu me posiciono perante o Senhor, é o que tem a ver, é o que vai mudar isso na minha vida. Então, não vá embora daqui, por favor. Não esqueça, pelo amor de Deus, você que está aqui, irmão da igreja, pastor, presbíteros, diáconos, visitantes, não esqueça de uma coisa. Se tem uma palavra, se alguém perguntar assim: o que você ouviu lá na igreja evangélica de Pinheiros no último dia do ano, se você pode guardar alguma coisa dessa noite, guarde isso no seu coração. Posicionamento. Você precisa sair daqui com essa palavra. A segunda coisa, são só 3, eu não quero me protelar por muitas coisas, é obediência. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Nada agrada mais o Senhor Deus do que obediência. O pastor Harold Walter, eu acho que é o nome dele, diz o seguinte, conta a seguinte história. Eu vou contar uma história rápida aqui, eu não sou de contar histórias, mas ele conta a seguinte história. Certa feita, é uma parábola, tá, irmãos? Isso não é verdade, é só uma figura, por favor. Tudo isso que eu vou falar é apenas uma parábola e é um conto, tá? Certa vez, uma irmã morreu e quando ela chegou no céu, ela descobriu que antes de entrar no céu, Deus fazia umas entrevistas. Por isso que é uma história. É uma parábola. E enquanto as pessoas esperavam na sala para entrevista com Deus, as pessoas estavam extremamente nervosas. Dizendo: meu Deus, será que Deus vai gostar do que eu fiz? Eu abri um asilo, eu cuidei de idosos. O outro disse: não, eu não fiz muita coisa, eu dava sopa para as pessoas. E aí começou aquelas discussões, aquela conversa. Será que Deus vai... Ela disse: eu estou tranquilo. Por que vocês estão nervosos? Eu estou tranquilo. Eu não sei qual que é o doce que a gente mais gosta aqui. Eu não sei. Qual que é o doce que o paulista mais gosta? Brigadeiro. Vamos supor que seja o brigadeiro. Ela disse: sabe por que eu estou tranquilo? A minha vida inteira eu fiz brigadeiro para o Senhor. Eu sempre que eu podia, e às vezes mesmo quando eu não podia,
eu fazia um brigadeiro para o Senhor. E eu fazia aquele brigadeiro e oferecia a Ele. Então eu estou tranquilo, eu tenho certeza que Irmãos, nós não queremos que obra salva, tá? Só para ajudar, nós não queremos que obra salva. Quem salva é a graça, tá? Mas, vai que alguém está achando que eu falei isso aqui, não é isso que eu quero dizer. Só que quando chegou a vez dela, a prova de que obras não salvam é que quando chegou a vez dela, ela disse assim: tudo bem, Senhor? Ele fechou o semblante, fez uma cara de bravo e disse: tudo. Aí ela ficou preocupada. Ela até então estava achando que estava com a bola toda. Ela disse: Senhor, o Senhor gostou dos brigadeiros que eu fiz para o Senhor a vida inteira? Ele disse: eu não gosto de brigadeiro. Sabe, irmãos, eu não tenho muitos medos na vida. Inclusive não tenho muito medo nem de morrer. Mas sai para lá, morte, que nem diz o pastor Celso. Agora não. Mas eu tenho um receio. É de que eu descubra no final, eu vou contar uma outra historinha parecida com essa depois. Hoje eu estou cheio de história. De que eu fiz, mas não fiz o que Deus gostava. É ruim isso, não é? Você já pensou? Marido normalmente é assim. Prepara tudo, tenta fazer algo para agradar a mulher e normalmente descobre que a mulher não gosta daquilo. O meu maior receio é pensar que eu acho que estou fazendo algo que Deus gosta e descobrir que Deus não gosta. Então, nessa pregação dessa noite, eu quero me ajudar e te ajudar a entender o que Deus gosta. E se tem algo que eu sei, e eu aprendi me posicionando, se tem algo que eu sei e a Bíblia me garante que Deus gosta, é de obediência. Mas obedecer o quê, né? Porque falar isso é fácil. Obedecer o quê? Eu falo disso mais para frente. Então a segunda palavra que eu quero que você guarde no seu coração é obediência. Por quê? Porque obedecer, irmãos, é algo que agrada a Deus. Obedecer é melhor que sacrifício. Obedecer é melhor do que música. Obedecer é melhor do que oferta. Obedecer é melhor do que você fazer um monte de coisa. É melhor do que fazer caridade, dar comida para pobre, dar roupa para quem não tem como se vestir. Obedecer é melhor do que qualquer tipo de obra que eu e você consigamos imaginar que seja possível ser realizada. Obedecer é melhor do que orar. Obedecer para Deus é melhor do que ofertar. Obedecer para Deus é melhor do que pregar. Deus prefere um crente que obedeça do que um crente que pregue e não obedece. Então, a última palavra que eu quero que você guarde nesse ano, ou para o ano que vai vir, ou para a sua vida, é coragem. O texto conta a história de um homem que morava em um lugar onde havia uma certa plantação de lentilhas. E na época do rei Davi, do rei Saul, o maior inimigo de Israel eram os filisteus. Os filisteus, eles tinham dois níveis de inimizade com Israel. Eles tinham um nível bélico, mas eles tinham um problema com Israel, porque Deus se ofendeu com os filisteus. Então, eles tinham um problema espiritual. Eles arrumaram uma briga com Israel a ponto de brigar com o povo,
mas arrumar confusão com alguém que era maior que eles, com o Deus deles. É como se você brigar com o Denis e descobrir que quem vai comprar a briga é o David. Você já viu a diferença dos dois? Não? Já viu a diferença, não? Então ninguém mexe com o Denis aqui nessa igreja, hein? Senão o pastor David chega aí. Olha o tamanho do homem. Os filisteus arrumaram uma confusão. Por quê? Ao brigar com Israel, eles não mexeram só com Israel. De todos os povos que se levantaram contra Israel, eles não só afligiram Israel, como eles também desafiaram o próprio Deus. Davi entra na história no momento onde eles estavam provocando Deus. E Davi não tenta defender Israel. Não sei se vocês lembram da derrota de Golias. O problema é que Davi se ofendeu não porque eles estavam mexendo com Israel. Davi se ofendeu porque na cabeça de Davi eles estavam mexendo com mais do que Israel. Eles já estavam provocando quem? A Deus. Os filisteus nessa época costumavam invadir os terrenos de Israel, os territórios de Israel. Então onde eles passavam, eles tomavam, expulsavam as pessoas por conta da sua força, do seu poder, do seu armamento, até porque eles eram hábeis em ferramentas de ferro, de bronze, e Israel não tinha. Espada, por exemplo, na época do rei Saul, era uma coisa rara. Saul tinha espada e poucos soldados, gente que tinha condições tinha espada. O resto não tinha espada. O povo ia para a guerra com madeira, com um monte de coisa. Poucas vezes o povo de Israel tinha essa, porque espada não era uma coisa, lidar com ferro, ferreiro não era uma profissão muito boa na época de Saul, e o povo os filisteus já dominavam isso muito bem. Mas a história desse homem, que eu quero convidar você a prestar atenção, ela se destaca primeiro, de trás para frente, pela coragem. Sabe que às vezes, irmãos, nós somos tomados por notícias que nos pegam assim como se fosse uma chuva, uma tempestade inesperada. Eu não sei vocês, mas às vezes a gente assiste pela televisão, ou até mesmo na nossa vida, a gente já deve ter passado por momentos como esse, em que você está em casa, às vezes não espera uma grande tempestade e de repente é tomado por ela. Eu me lembro, ainda bem menino, eu tinha uns 14, 15 anos, eu estava ajudando o meu cunhado a levantar a parede da casa dele, e era uma parede longa, devia dar uns 25 metros, nós tínhamos levantado, estava tranquilo o tempo. Ele falou, vamos levantar. Eu lembro que foi naquele dia, inclusive, que ele me ensinou a sentar bloco, pela primeira vez. Ele falou, vamos fazer assim, eu começo a sentar de um lado, você do outro, e a gente rapidinho faz essa parede, e foi ali que eu aprendi a começar a sentar bloco, coisa que eu já nem sei mais direito. Mas nós levantamos a parede. Quando ela estava no alto, já 7, 8 fiadas, de repente o céu fechou. Ele falou, corre, corre, pega as coisas, vamos sair porque vai vir uma chuvinha aí. Irmãos, não era uma chuvinha. O vento começou a ser um negócio assim, forte, telhados foram levados, e aquela parede que nós tínhamos acabado de levantar, já em questão de segundos, ela foi toda derrubada. Puf. E olha que ele ainda tentou, correndo para evitar o prejuízo, colocar algumas coisas, mas não teve jeito. A vida às vezes acontece isso. Talvez não aconteceu esse ano com você, talvez em outros anos que passaram, mas às vezes nós estamos indo bem, de repente o tempo fecha, e somos tomados por um vendaval, uma tempestade inesperada, que muitas vezes nós esperávamos uma chuvinha, mas ela vem, escurece tudo, a gente perde a direção, ventos começam a ocupar a nossa mente.
O que aconteceu com o Samar aqui é mais ou menos isso. Estava tranquilo, na sua, vou chamar de fazendinha, curtindo a sua vida. Talvez ele tivesse até cantado naquela manhã: hoje o sol nasceu na minha fazendinha. Estava feliz. Mas de repente uma multidão começa a correr. Um monte de vizinhos começam a abandonar suas casas. Um monte de trabalhadores começam a deixar os seus campos. E uma multidão começa a correr contrária ao seu terreno. E dizendo: corre, corre, que os filisteus estão chegando. Corre, corre, porque eles estão matando todo mundo que eles encontram. Larguem tudo e saiam correndo. E era assim que acontecia. Porque quando esse reino entrava num terreno, principalmente numa área rural, onde ele sabia que as pessoas não estavam preparadas para a guerra, não tinha gente ali habilidosa para se levantar, eram gente simples, pessoas simples, que não tinham condições de batalhar, não eram experimentados em guerra. Eles não tinham piedade, eles vinham com força, como um enxame de gafanhoto, e vinham assolando todo mundo. Mas esse homem não. O pavor de todos os seus vizinhos, o pavor daquela região, não mexeu com ele. Pelo contrário, irmãos, ele é tomado por uma súbita coragem. E por pior que fosse a tempestade daquele dia, esse homem não abandona o seu terreno. Esse homem se posiciona. É como se ele dissesse assim: aqui não. Nas outras casas tudo bem, nas outras fazendas tudo bem, mas na minha não. Essa terra é prometida. Deus me deu por herança. Desde Abraão, Ele prometeu que nós habitaríamos aqui. A minha parte não, a minha porção não. E de uma maneira corajosa, ele não deixa, irmãos, o seu lugar. E o texto termina dizendo que houve um grande livramento através da vida de Samar. Mas essa coragem, ela não é apenas súbita, como eu disse. Ela não é apenas resultado de um dia de valentia, daquela adrenalina que a ciência diz que os pais e as mães desenvolvem nos momentos mais perigosos da vida. Dizem que se uma mãe for exposta a um momento de perigo, onde o seu filho esteja sendo alvo, ela é capaz de desenvolver forças que a gente não sabe. Há histórias de várias situações, em meio a incêndio, problemas com bichos, em meio a florestas, em que mães foram expostas e os seus filhos estavam correndo risco de vida, e elas foram tomadas por uma coragem a ponto de derrubar a parede, de derrubar a porta, de enfrentar feras, mas não permitir que os seus filhos sofressem consequências. Eu não estou falando dessa adrenalina, porque essa adrenalina, ela é a adrenalina de uma inconsciência. Após tudo aquilo terminar, você perguntar para a mãe por que ela fez isso, é possível que uma mãe entre nós, sem saber nadar, pule na água para salvar um filho. Só depois vai lembrar que não sabe nadar. Porque esse tipo de adrenalina, ela torna a gente irracional, mas esse tipo de coragem que eu estou falando, não tem nada a ver com essa adrenalina. Tem a ver com uma consciência e também um nível de obediência. Por isso eu quero falar de obediência. Obedecer aqui, não apenas no sentido de uma ordem dada, mas no sentido de uma posição que a gente precisa ter, de uma coragem.
não movida por uma adrenalina, mas porque eu sei que isso aqui eu tenho que defender, porque Deus exige de mim, e eu preciso defender porque Deus mandou que eu defendesse. Eu vou desenvolver isso um pouquinho mais para frente, você vai entender onde eu quero chegar. Por último, a última palavra: é necessário que para aquela situação fosse transformada, mudasse, houvesse um negócio na vida desse cara, desse homem, de ficar tão firme mediante essa tempestade, que mesmo que ele tenha sido surpreendido, ele não estava esperando. Veja, ele foi pego de surpresa, ele não estava ali amolando uma espada, dizendo assim, não, deixa eu ficar aqui, sabe, vai que, né? Não, talvez ele estivesse brincando com as crianças, talvez ele estivesse carpindo, talvez ele estivesse podando o jardim. Mas o que esse homem fez é o seguinte, é que diante dessa tão avassaladora situação, que seria, sem dúvida nenhuma, uma derrota iminente, a perdição de todo o seu patrimônio e de toda a sua família, a dissolução de tudo que ele tinha conquistado até então, o que esse homem faz é: eu não vou me mover daqui, eu vou correr o risco, mas eu não vou me mover daqui. Eu vou ler o texto mais uma vez e prometo terminar nos próximos minutos. O versículo 11 diz: depois deles, sabe por quê? Esse versículo tem uma vírgula aqui em Samá, e diz assim: depois dele Samá, filho de Agé. É porque antes disso, se você puder ler o texto depois, estão falando, sabe de quem? De alguns valentes, alguns homens que ganharam destaque pelo posicionamento, pela postura, pelo comportamento, algumas pessoas que causaram diferença por conta da sua posição, atitude. Entenda aqui posicionamento como atitude também. O versículo então continua dizendo: depois disso, o filho de Agé, depois deles, Samá, filho de Agé, o aranita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheia de lentilhas, o povo fugia de diante dos filisteus. Este, pois, ora, esse tem alguma coisa diferente. Este, pois, teve uma atitude diferente de todos aqueles outros. Qual foi a atitude que ele teve? Ele se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. E feriu os filisteus, e o Senhor o efetuou um grande... Alguém tem uma tradução que diz ele se posicionou, não? Tem uma outra tradução que eu não me lembro se é a King, se é a NVT, mas uma delas faz isso. Mas o que eu quero dizer? Eu poderia terminar o ano com uma boa notícia, dizendo para você que o ano que vem vai ser melhor do que os outros da sua vida. Eu poderia profetizar sobre você que o ano que vem será o ano da vitória, o ano da mudança, o ano, mano, e muitas coisas. Irmãos, eu posso garantir para você, se você estiver atrás de uma mensagem dessa, não faltará para você nos feeds do Instagram, nem do Facebook. É só você entrar e você vai encontrar muitas mensagens dessas. Mas hoje eu acordei com o coração
escatológico. E eu me pus na presença do Senhor e orar e buscar a palavra, e buscar no Senhor uma coisa para dizer essa noite. E eu queria muito que Deus me falasse algo para eu poder ministrar a vocês. Então Ele me disse algo que as crianças confirmaram aqui. Acho que a irmã Vanessa, quando foi dirigir, foi apresentar as crianças, ela também falou sobre isso. Ela disse: a história termina bem, porque Deus nos garante. Se tem uma coisa que eu posso garantir para você, como disse um escritor, é que eu já li o final do livro e eu sei, vai dar tudo bem. O final da nossa história, irmãos, o final da sua vida, que teme ao Senhor, que serve a Ele, está no final desse livro aqui. E o final desse livro, tudo termina bem. Então, você pode ficar tranquilo. Mas antes de acontecer o final, onde tudo termina bem, para alguns, porque para outros nem tudo termina bem, porque esse livro tem um final duplo. Antes de acontecer isso, acontece um grande número de problemas. Isso aqui não é importante. É boleto pago. Acontece uma grande sequência de problemas. A Bíblia diz que o mundo iria de mal a pior. Pai se levantaria contra filho, filho contra pai. Os homens seriam amantes de si mesmo. Deus os entregaria às suas paixões e às suas concupiscências, e eles se contorceriam em suas torpezas, de maneira que eles mudariam o uso natural, e eles viveriam de maneira dissoluta, e eles teriam um comportamento tão terrível, que seria similar, se não pior, ao de Sodoma e Gomorra. Então, quando o Filho do Homem se manifestasse, haveria um período de chuva, de terremoto, de problemas graves, terríveis. Então, sobre vendavais que surgiriam, que te pegariam de surpresa. Talvez você tenha sido pego por um. Deixa eu te contar uma coisa. Não era para ser de surpresa, porque o mundo tem uma tendência, vai de mal a pior. Os muçulmanos estão governando a Europa. Dia após dia, eles estão crescendo o número. O nosso missionário, o missionário Vinícius, já disse em um dos seus vídeos que o nome mais registrado na Inglaterra nos últimos anos, nesse ano que passou, em 2024, foi Mohamed, que é Maomé. Se na Europa a maior posicionamento e crescimento é de origem muçulmânica, compensação a parte latina nossa, não preciso falar muito, irmãos, nós temos a China governando o nosso continente, comprando tudo que tem no Brasil, tudo que tem na Bolívia, tudo que tem na Venezuela, tudo que tem, e está comprando o mundo da América Latina. E tudo isso não é apenas um problema comercial, tudo isso se desenvolve em um traçado teológico chamado escatologia, que aponta para essas coisas. Eu preciso te dizer que, pensando nisso, muita coisa vai acontecer. Pastor, você trouxe a gente para o final do ano para trazer um negócio desse? Não, pelo contrário. Eu prometo que o final vai ser melhor do que essa parte que eu estou falando. O que Deus colocou no meu coração, então, hoje de manhã, quando eu acordei com
estudos teológicos, escatológicos, saltando, visões pulsando dentro de mim, leituras que eu tinha feito. Foi como me posicionar, como que a igreja deve fazer, como que nós cristãos podemos nos posicionar mediante a tudo isso, todas as coisas que anunciam que o fim será pior, que as coisas estão acontecendo dia após dia, cada vez mais o homem começará a praticar absurdos. Como? Então Deus me levou a esse texto e me lembrou daquele dia aqui com os homens, onde eu chamava a atenção deles, para eles tomarem o lugar deles de homem na casa deles, para virarem cabra macho, para se posicionar, para dizer: na minha casa não, na minha família não, eu sou o intercessor dessa casa, eu vou me pôr na brecha, eu vou ser o atalaia, eu vou ser a pessoa que vai ler a palavra, eu vou ser a pessoa que vai pregar, eu vou ser a pessoa que vai reunir os filhos, que vai orar, que vai chegar perto da mulher enquanto ela dorme e dizer: Deus, eu abençoo essa esposa que o Senhor me deu, eu te louvo pela vida que o Senhor me deu, eu vou lutar pela minha casa. Quando eu falava disso para nós, os homens, hoje Deus me trouxe isso à memória, dizendo: fala a minha igreja, não é só para homem não. Deixa eu falar uma coisa para vocês, principalmente para nós que já temos família constituída. Sinto o cheiro de chuva, não porque eu sou espiritual, mas porque quando eu leio a Bíblia, e assim como Jesus dizia: hipócritas, vocês sabeis discernir o tempo, e ora vocês dizem que vai chover, ora vocês dizem que não vai chover, mas vocês não sabem discernir o tempo do Filho do Homem. Sabe, irmãos, eu posso dizer para vocês, como pastor desta igreja, sinto o cheiro de chuva, Jesus está voltando, mas antes dele vir, vai acontecer grandes tempestades. Muita coisa vai ser abalada. Pastor, e o que a gente pode fazer? Agora eu posso terminar a pregação. A gente pode fazer igual Samar. Eu não sei, meu irmão, como você viverá o ano que vem. Eu nem quero, longe de mim, prometer para você que o ano que vem será o ano da sua vitória. Nem quero prometer para você que o ano que vem será o ano das suas conquistas. Nem quero prometer para você que o ano que vem será o ano das suas maiores conquistas. Não quero prometer isso para você. Eu quero dizer uma coisa para você: se tem uma coisa que Deus espera de você, é que você se posicione. Porque talvez o céu seja mais importante do que você ter mais um filho, ou você ser mãe. Porque o céu é mais importante do que você conseguir a casa própria, o carro próprio. Porque o céu é mais importante do que você conseguir alcançar o corpo fitness que você deseja. Deixa eu te chamar para uma coisa de responsabilidade. Porque eu acordei com isso hoje no meu coração, dizendo: Senhor, mas isso não é pregação de final de ano, isso é pregação de final do mundo, Senhor. E Ele disse: não é isso que está acontecendo? Não é um mundo que está acabando, Adriano? E talvez as pessoas não estejam pensando. Nós estamos como tocadores do Titanic, enquanto o barco afunda, querendo ouvir a última melodia. Nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para sermos aqueles que anunciarão e avisarão a humanidade: ei, Jesus está voltando. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Se há algo que você não pode perder, é a sua coragem. Se há algo que você não vai poder deixar nos próximos tempos,
é de obedecer a Deus. Ah, mas pastor, você sabe, né? A gente mas obedecer a Deus é melhor do que qualquer anseio que a sua alma deseja. E para isso, será necessário que nós nos posicionemos. Deixa eu falar uma coisa. Deus espera que você se posicione. Porque esse texto termina com uma grande promessa. Ele termina com um tempo de livramento, uma grande libertação, um grande livramento acontecerá. E ele acontece decorrente de uma posição. E eu quero terminar esse ano dizendo para você: não se assuste se as coisas piorarem lá fora. Se posicione, a sua família é o patrimônio que Deus te deu. Defenda o seu casamento. Defenda os seus filhos. Defenda. Defenda. Olhe, se posicione. Como eu disse para os homens, se posicione de maneira espiritual. Dobre os seus joelhos. Quem lê Isaías 40, às vezes acha que Deus é esquisito. Porque Isaías 40 é o texto que fala a respeito de João, dizendo que haveria uma voz no meio do deserto, que viria e direitaria os caminhos, aplanaria, deixaria os caminhos tortuosos, endireitados. Parece que Deus é um avião que não pousa em lugares tortos, não é? Parece que a sua rua tem que estar plana. Parece que Deus está falando de um trator que vai vir, vai ajeitar o terreno, para quando ele chegar, ele possa pousar tranquilo. Mas espera aí, Deus é o Criador de todas as coisas, Ele não precisa de pavimentação correta. Mas é porque aquele texto não está falando disso, não é de vias. Aquele texto está falando de corações. Aquele texto está falando de conversões. Porque a promessa para o menino João é, porque ele será grande na nação de Israel, ele converterá muitos. O texto, a palavra de Simeão para Jesus é porque esse homem será grande entre as nações. Esse menino converterá muitos corações, aplanará muitos caminhos. Sabe o que Deus espera de nós, irmãos? Posicionamento, mas não tem nada a ver com chegar em casa agora, falar para os filhos que vai jogar videogame fora, que vai tirar a televisão, ou que vai colocar uma roupa comprida nela, e ela não vai mais sair de casa com roupa. Não é sobre isso. É sobre ter um coração esperando a volta. É sobre verdadeiramente ter uma alma queimando e querendo, amando Jesus acima de todas as coisas. É ter verdadeiramente uma mente alcançada pela presença do Espírito e dizer: Senhor, Senhor, eu só quero a Ti, eu não abro mão de Ti, o Senhor é a única riqueza que nós temos. É se levantar dizendo: tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Eu sei que tem tempestades vindo aí, mas como assim? Como Paulo se levanta no navio e diz: fiquem tranquilos, porque ninguém aqui vai se perder. Essa noite me apareceu um anjo, e ele me disse: ninguém aqui vai se perder. Acreditaram nele? Não. Mas Paulo mudou de posição? Termina com todos na ilha de Malta. E alguém morreu ou não? Não. Quantas pessoas posicionadas tinham naquele barco em meio àquela tempestade? Uma. Quantas pessoas foram alcançadas? Todas. Eu quero dar uma palavra para você nesse final de ano. Se você se posicionar, não importa qual sejam as tempestades que virão, e eu sei que elas virão, porque o fim dos tempos é cheio delas, a sua casa não sofrerá. Deus vai guardar a sua casa.
Haverá grande livramento se você se levantar e dizer: Senhor, esse terreno, esse campo foi o Senhor que me deu, é herança minha. Eu me lembro quando eu orei, por isso que o Senhor prometeu, e eu creio, Senhor, esse vento, esses filisteus, essa tempestade não vai mover o que o Senhor me entregou. Eu fico pensando, a história não conta, a gente não tem noção, mas depois que Samar se levanta, porque veja, todo mundo correu dos filisteus, mas Samar se levanta, ele se posiciona, ele diz: eu não, eu vou ficar no meio do meu terreno e eu quero ver quem é que vai entrar aqui dentro. Os filisteus começam a ficar assustados, mas era uma grande multidão de filisteus, lembra que o texto diz? Mas eles ficaram assustados com a coragem, a obediência e o posicionamento desse homem. Os outros vizinhos, que eu imagino que estavam correndo, olharam para trás e disseram: é doido esse cara, vai morrer. Mas ele continuou posicionado. E quando eles viram que ele estava tendo vitória, sabe o que eles fizeram? Provavelmente voltaram, porque o grande livramento não foi só para Samar, se estendeu sobre todos aqueles que moravam lá. Deus está dizendo essa noite: se nós nos posicionarmos, nós ouviremos o que Paulo disse para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. As pessoas confundem esse texto. Tem gente que acredita que esse texto está falando que se o homem se converte, a família é salva. Não, não, não. Salvação individual, irmãos. Deus salva pessoa por pessoa. O que esse texto está dizendo é: se você se posicionar, eu salvo você, e você se posicionando, eu alcanço a sua casa e salvo todos eles também. É isso que esse texto está dizendo. Então eu quero te convidar essa noite a se posicionar. Mas pastor, eu passei um ano sem posição. Então hoje é noite de você se levantar, porque eu sinto o cheiro de tempestade vindo. Pastor, porque você é profeta? Não, porque quando eu li a Bíblia hoje de manhã, enquanto eu folheava as páginas do Apocalipse, eu sentia cheiro de chuva, de uma grande chuva que está sendo preparada. Mas não adianta você orar, porque é o diabo. É Deus que está movendo isso. Não, então nós vamos orar, pastor, para que os muçulmanos não cresçam, ou que a China não governe, ou os russos não entrem, o Drex não domine o nosso governo. Não, não, não é isso. Nós vamos orar para que aconteça o que diz Malaquias 3. Outra vez verás a diferença entre o que serve e o que não serve. Nós vamos orar porque nós vamos nos posicionar, e daqui a pouco nós vamos dobrar os nossos joelhos, e nós não vamos deixar, porque nós não vamos nos mover daquilo que o Senhor entregou para nós. A sua família foi Deus que te deu, seus filhos são herança do Senhor. Você precisa tomar o seu lugar e não abrir mão disso. Por isso eu quero te convidar. Vamos nos levantar? Não, pelo contrário, vamos nos ajoelhar. Faltam 3 minutos. Se tem uma coisa que eu acho que é melhor para o crente, é se posicionar de joelho. Deixa eu ouvir a chefe. Amém. Vou convidar você para você dobrar o seu joelho no lugar que você estiver. Nós vamos orar agora. Teremos um momento de oração. Pastor, mas todo mundo tem que dobrar o joelho? Irmão, se você tiver dificuldade no joelho, não precisa. Pastor, eu estou com criança no colo, não precisa. Eu entendo você, mas aqueles que puderem, por favor, vamos nos posicionar.
Há muitas maneiras que você pode orar e Deus te ouve, irmãos, mas não tem uma maneira mais importante na Bíblia do que dobrar os joelhos. E não há uma posição mais importante do que essa. Senhor eterno Deus, junto com a tua igreja, Senhor, nós agora dobramos os nossos joelhos. Nós nos posicionamos, Senhor, ante a sua presença. E nós queremos, Pai, não apenas, Senhor Deus, dobrar o joelho de maneira supersticiosa na igreja, dizendo, eu vou passar o final de ano, a virada de joelho orando. Não, Senhor, não. Nós estamos dobrando o nosso joelho esta noite, porque nós estamos nos posicionando diante de Ti. Nós estamos colocando, Senhor Deus, os nossos joelhos no chão, para dizer ao Senhor, Pai, este ano está terminando, há um ano que vai entrar, mas não importa qual ano seja, nós estamos diante de Ti, e é na Sua presença, Senhor, é debaixo da Sua presença, é confiando em Sua presença, é esperando em Ti, somente em Ti, que nós nos posicionamos, Senhor. Por isso, Deus, nessa hora eu lhe peço, ouve a oração do teu povo nesse lugar. Temos o costume, Senhor, de passarmos a virada em oração. Mas não é só por costumes que nós estamos dobrados hoje os joelhos. Nós estamos aqui, Pai, porque a palavra dessa noite que o Senhor nos deu é para que nós nos posicionemos. E nós queremos levantar-nos aqui, Senhor Deus, não nos levantarmos fisicamente, mas nos levantarmos espiritualmente, nos posicionando diante de tudo que está acontecendo nesse mundo, dizendo, Senhor, na nossa casa não, na nossa família não, Senhor, com os meus filhos não, Senhor, com a minha igreja não, Senhor, no meu casamento não, Senhor. Nós não permitimos, ó Pai, que esses levantes, essas ondas, esses vendavais, essas turbulências tenham poder sobre nós. Nós faremos frente, Senhor. Nós bateremos de frente. Nós seremos o povo que se levanta, que se posiciona, que bate de frente, que diz, Senhor, foi o Senhor que nos deu, é nosso, não vamos perder para ninguém. Em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, nesta noite, aproveitar, ó Deus, essa oportunidade de dobrar o joelho, de começar esse ano, Senhor, falando contigo. Nós não estamos aqui, Senhor, brindando com uma taça de champanhe. Nós estamos nos posicionando, Senhor, dizendo, eterno Deus, nos dá vitória, Senhor. Opera um grande livramento na nossa família. Não deixe, Senhor, que as tempestades que estão vindo no mundo tenham poder de atingir os nossos filhos, tirá-los da igreja, mudar os pensamentos, atrapalhar, ó Deus, a conversão. Salva a nossa família. Salva a nossa família, salva a nossa família, Senhor. Faz esta obra, Pai. Nosso irmão Mads estava aqui conosco há pouco, e agora correu para o hospital, porque está sentindo falta de ar. Senhor, visita ele agora. Visita o teu servo com cura, Pai, com providência. Saúde, Senhor, saúde sobre ele, nós declaramos essa noite. Livramento, Senhor, livramento, Pai amado, para o teu servo.
A palavra dessa noite termina dizendo que houve um grande livramento. Nós te pedimos livramento para o teu servo da saúde, livramento de morte, Senhor, em nome de Jesus. Visita o teu filho. Nós estamos nos posicionando, Senhor. Não permita, Senhor Deus, que espírito de morte tenha o poder sobre a vida do teu servo. Visita cada família aqui agora. Visita cada lar, Pai. Eu sei, Deus, que tem pessoas que estão aqui, tem familiares, tem filhos, que não estão aqui agora. Visita, visita, Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluias. Nós clamamos, Pai, pelos nossos familiares. Nós clamamos. Vai de encontro, Senhor. Traz livramento, salvação, cura, conversão, arrependimento. Opera, Senhor, opera. Opera a sua obra. Se o Senhor precisava de pessoas que se posicionavam, olha para nós nessa hora. Nós estamos nos posicionando. Nós estamos de joelhos. Aquele pai talvez tivesse que tem um parente doente em casa, um pai enfermo, uma mãe doente, um irmão. Oh, Senhor, visita com cura, visita com teu Espírito. Nós estamos nos posicionando. Traz salvação, libertação, restauração, casamentos, ó Pai. Casamentos que talvez, Pai, tivesse sofrendo vendavais do divórcio, vidas separadas. Olha, Senhor, que haja posicionamento, que haja obediência, que haja coragem para pedir perdão, para admitir que havia uma brecha, que faltou posicionamento espiritual, que faltou postura. Traz, Senhor, tempos novos. Mesmo que venham outros vendavais, traz livramento. Pai amado, nós oramos. Nós nos posicionamos de joelho nessa noite. Não só porque o ano está mudando e nós queremos estar de joelho, começando o ano de joelho. Também isso é bom, Senhor. Sabemos que isso é bom e agradável diante de Ti. Mas hoje nós começamos sob uma palavra de despertamento, Senhor. Porque a palavra que o Senhor nos entregou essa noite é uma palavra de despertamento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Desperta, ó Israel. Desperta, ó igreja. Desperta, ó povo meu. Se não virei e vos pegarei de surpresa. E o que poderia ser um dia de cântico, pode ser noite de gemidos,
e gritos de desespero. Desperta, ó Israel. Desperta, ó igreja do Senhor. É tempo de se posicionar. É tempo de ser crente de verdade. Não porque o ano começa, mas porque o Senhor está trazendo um tempo que precisamos nos posicionar. Olha para nós, Senhor. Fortalece os nossos joelhos desconjuntados. Renova, Senhor, a nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, a ser achados com azeite na botija, com as lâmpadas acesas, e quando soar a trombeta, nós possamos ser aquelas mulheres virgens prudentes, que ainda que tenham sofrido um súbito sono, sejam despertados pela trombeta, pelo anunciado tempo fim, e se levante com a vinda do noivo. Desperta-nos, ó Deus. Desperta-nos. Desperta-nos para o tempo do fim. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, por favor. Faz esta obra, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Eu me ponho, Senhor, de joelhos, para interceder agora pelas pessoas que estão nesse lugar, por cada família representada aqui, por cada criança, por cada ancião, por cada pai, por cada mãe, por cada jovem, por cada adolescente. Senhor, Senhor, por favor, causa, Senhor, pela pregação do Evangelho, um despertamento nos corações nesse lugar. Traz, Senhor, pela presença do Teu Espírito e pela pregação do Evangelho, Senhor, um despertamento em nossos corações. Anima, Senhor, a nossa alma para estar em contato contigo. Não permita, Senhor, que nenhuma vida nessa igreja, ninguém que está aqui hoje, ou que nos acompanha pela internet, ou que está em casa agora com o joelho dobrado, orando conosco, nesse momento, Senhor, não permita, que nenhum de nós nos movamos dessa posição, que nós tenhamos postura, que nós tenhamos coragem, que nós tenhamos obediência. Faz esta obra, Senhor, na vida de cada pessoa, do menor ao maior aqui essa noite. É por isso, Senhor, que eu intercedo por eles agora, como pastor, como sacerdote desse lugar. Eu intercedo por eles. Não permita, Senhor, que o sono da era desse tempo alcance eles. Não permita, Senhor, que o vinho da moda dessa geração embriague os corações dessa igreja, em nome de Jesus. Não permita, Senhor, não permita.
Faze-nos, ó Deus, ser pessoas sóbrias, vigilantes, posicionadas, esperando a grande volta. Faz esta obra, Senhor. E todo levante, toda ferramenta preparada contra nós, e tudo que se levanta, e toda tempestade, e todo vento contrário, Senhor, não prevaleça contra o teu povo, não prevaleça contra as famílias. Senhor, eu estendo as minhas mãos, e eu clamo, Senhor, a Ti, no nome de Jesus. Não permita que nenhuma ferramenta preparada contra o teu povo prospere, em nome de Jesus. Caia por terra, Senhor. Não importa quanto seja a multidão dos filisteus que se levante, dá vitória ao teu povo, porque essa noite nós nos posicionamos e ficaremos nessa posição, não só agora em 2025, mas até o dia que o Senhor vier nos buscar, até o dia em que o Senhor chamar-nos pelo nome, até o dia em que ouviremos o que o teu servo, o presbítero Ricardo, tanto anseia ouvir: vinde benditos de meu Pai, para aquela terra que agora eu vos preparei, porque foste valente e não se moveram da terra que eu vos coloquei. Defendestes com pouca força, guardaste o meu nome, com pouca força não se moveram, mas guardaste o meu nome na sua família, na sua casa, no seu emprego, no seu casamento. Não se moveste. Por isso agora, vem e toma aquilo que eu vos prometi, benditos de meu Pai. Faz esta obra, Senhor. Essa é a minha intercessão, que termina o ano, mas essa é a minha intercessão para o ano que começa, para essa igreja e para cada pessoa que entrou nesse lugar essa noite. Assim, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. E quem crê, eu te convido a dizer amém. Eu quero te convidar a uma salva de palmas ao nosso Senhor. Aleluias. Aleluias. Essa é a primeira salva de palmas ao nosso Senhor Jesus do 2025. Eu acho que ela pode ser melhor. Ela pode ser melhor. Vamos ficar de pé. Você está aplaudindo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é um cantor, não é um jogador de futebol, não é o presidente da República. É o Deus que te salvou, é o Cristo que te salvou, que te comprou, você não merecia. Aleluias, aleluias. Senhor, é para ti, Senhor, não é para homens. As nossas palmas são para ti, o nosso glória a Deus é para ti, a nossa palavra de gratidão é para ti. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe como louvor. Recebe, Senhor, como cântico.
Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Oh, labachore calamas. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ti, pertence a Ti, pertence a Ti, Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, pertence a Ti, Senhor. Aleluias, 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 aleluias. Glórias a Deus. Nós estamos terminando. Eu quero dizer 2 ou 3 palavras rápidas, mas são orientações. Nós temos um buffet para os irmãos que vão ficar. Pastor, eu não vim pensando em ficar, mas sinto vontade de ficar. Fique à vontade. Pastor, eu queria até ir para outro lugar, mas agora eu quero ficar. Fique à vontade, você é nosso convidado. Eu divido o meu com você se precisar. Fique à vontade. Pelo contrário, tem aqui para nós comermos, vai sobrar, tem muita coisa aí. Mas eu queria que, segundo recado, crianças estão me vendo aqui, por favor, está vendo aquele painel ali? Não destruam. Por favor, nós queremos tirar foto neles. Nós vamos comer, mas depois nós vamos tirar uma foto 2025. Não estourem os balões, por favor. Por favor. Então, eu sei, olhem para mim, crianças, olhem para mim. É o pastor que está falando. Não há ninguém que vocês têm que obedecer mais do que o seu pai e a sua mãe. Mas hoje, olha para mim. Aquelas bexigas têm que ficar inteiras até o final. Tá bom? Depois que acabar eu até arranco uma e dou para vocês. Mas, e o terceiro recado. Irmãos, sirvam as crianças primeiro, porque elas são uns bichinhos come, né? E aí depois a gente se serve. Amém? São esses recados. E eu quero desejar para vocês, já que é 2025, um feliz ano novo. Que a sua família seja abençoada. Que as bênçãos do Senhor repousem sobre você, sobre a sua casa. Que nunca falte um pão na mesa. Que você tenha para dar para os seus filhos e para repartir com quem precisa. Que Deus dê para você um coração generoso nesse 2025, onde você possa desejar poder ter alguém para ajudar. Que você deseje não gastar com você, mas gastar com outra pessoa. Mas não tire da comida da boca dos seus filhos. Porque Deus, Ele é provedor para cuidar de você e sobejar para você dar para outros. O voto que eu faço para você é que haja paz na sua casa. Que você brigue menos com a sua esposa esse ano. Que você tenha menos brigas com seus filhos. Que haja paz entre pai e filho. Que filho se converta ao coração do pai. E pai converta o seu coração aos filhos. Isso é obra do Espírito Santo, não é só desejo do pastor. Mas um último desejo que eu quero fazer é algo que eu tenho vivido na minha família. Que a sua casa não gaste dinheiro com remédio. Que seus filhos vá ao hospital fazer visita de rotina. Que você tenha
poucas vezes tenha que ir ao hospital. Mas se você precisar ir muito lá, que Deus abençoe os médicos que vão cuidar de você. Que você ore por eles. E que você seja saudável esse ano. Eu quero fazer uma última oração e encerro. Pai eterno, que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre cada um dos teus filhos. Que o seu amor, Pai, que é tão grande, que deu o seu Filho para morrer na cruz por cada um de nós, porque para salvar cada um de nós, precisou que o seu Filho morresse no nosso lugar, e agora nós temos acesso a Ti, graças ao seu amor, que entregou o seu Filho por nós. Que esse amor seja derramado sobre os corações dos teus filhos. Que a graça de nosso Senhor, Salvador e Redentor, o noivo da igreja, Jesus Cristo, acompanhe cada dia desse ano, cada minuto e segundo dos teus filhos, e que as consolações do seu Santo Espírito, aquele que Jesus rogou para que viesse, está conosco, esteja sobre cada um deles aqui, sobre cada família representada. Assim, Senhor, eu oro, e quem crer diz, os irmãos cumprimentem na paz do Senhor. Feliz ano novo, que Deus te abençoe.